Você já reparou que antes de algo grande de Deus acontecer na sua vida, parece que tudo desaba ao mesmo tempo? É como se o céu ficasse em silêncio, as portas travassem e o inimigo intensificasse cada ataque. Isso não é coincidência. É o campo de batalha onde todo escolhido passa antes da promessa se manifestar. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como sobreviver a essa guerra sem perder sua fé no processo. Mas antes de você achar que já entendeu, existe um detalhe oculto nesse tipo de batalha espiritual que quase ninguém percebe. E esse detalhe pode ser exatamente o que está acontecendo com você agora. Quando você está prestes a entrar na fase onde Deus entrega aquilo que prometeu, não é só o ambiente ao redor que muda. O espiritual entra em movimento. E é aqui que muitos se confundem. Acham que algo deu errado, quando na verdade é justamente o contrário. A pressão aumenta porque você está perto demais daquilo que Deus disse que faria. Só que existe um problema. A maioria não sabe identificar esse momento e acaba desistindo um passo antes do milagre. Hoje eu quero te dar clareza, te mostrar como essa batalha opera e o que ela revela sobre você. Sabe aquela sensação de estar sendo testado em áreas que você achava que já tinha superado? Aqueles pensamentos que voltam, dúvidas que você não sentia há anos, cansaços que parecem não fazer sentido? Isso é parte dessa batalha. O inimigo tenta usar seus pontos antigos para bloquear o que Deus está prestes a liberar. Mas no meio disso tudo, existe uma verdade ainda mais profunda. A batalha antes da promessa nunca é aleatória. Ela sempre expõe algo em você que Deus quer revelar, fortalecer ou curar. E talvez você pense que isso é só carga emocional, mas não é. Existe um padrão espiritual que se repete na vida de todos os escolhidos. Moisés viveu isso, José viveu isso, Davi viveu isso. E cada um deles, antes de viver a promessa, enfrentou confusão, oposição e silêncio. Mas há algo que ninguém te conta. Existe um comportamento específico que diferencia quem recebe a promessa de quem desiste no meio do processo. E você vai entender isso hoje. Antes de continuar, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Se você sente que está vivendo a fase mais difícil dos últimos meses, há uma grande chance de não ser ataque, mas confirmação. E quando você entender o porquê desse momento, você nunca mais vai olhar para essa guerra do mesmo jeito. Essa batalha espiritual, antes da promessa, começa de forma sutil. Você não percebe imediatamente. Parece uma sequência de dias estranhos, pensamentos aleatórios, distrações inesperadas, pequenas frustrações que se acumulam. Mas existe um ponto importante. Quanto mais próximo você está de um avanço, mais o inimigo tenta te empurrar para um lugar emocional e espiritual onde você não consiga enxergar o que está por vir. Ele tenta deformar sua percepção. Porque quando a percepção é afetada, a fé perde força. E quando a fé perde força, você para no meio do caminho. E aqui está um dos sinais mais fortes dessa guerra. Aquilo que antes era fácil se torna pesado. Ler a Bíblia fica difícil. Orar parece improdutivo. Você tenta buscar a Deus, mas tudo parece seco. Parece que nada flui. E é exatamente aqui que muitos acham que Deus está distante, mas não está. Esse é o momento onde Deus observa sua consistência, não seu conforto. Ele observa sua postura, não sua emoção. É nesse silêncio que Deus avalia quem você está se tornando. Mas existe algo mais profundo. Antes de Deus entregar uma promessa, Ele sempre confronta a versão antiga de quem você era, porque a promessa não pode cair em mãos que ainda carregam os mesmos padrões que te fizeram sofrer no passado. Então, quando parece que a batalha surge do nada, muitas vezes é Deus te preparando e não o inimigo te destruindo. A guerra revela o que precisa ser fortalecido. E enquanto tudo isso acontece, existe um movimento espiritual que quase ninguém percebe. O inimigo sempre tenta te convencer de que você perdeu algo que, na verdade, você está prestes a conquistar. Ele sempre tenta distorcer o momento final,
porque é mais fácil fazer alguém desistir no último metro do que impedir seu avanço desde o início. E se você está sentindo isso agora, essa sensação de que nada faz sentido, talvez seja exatamente porque você está mais perto do que imagina. Para te ajudar a entender se essa batalha é realmente o prenúncio da promessa, comenta aqui: eu estou no último metro. Comente exatamente essa frase. Isso vai te ajudar a reconhecer a sua própria fase. E também vai mostrar para outras pessoas que elas não estão lutando sozinhas. Existe um momento nessa batalha espiritual em que tudo parece ficar intenso demais. O peso aumenta, a pressão cresce e as dúvidas começam a ecoar na sua mente como se fossem verdades absolutas. E é aqui que muitos escolhidos acreditam que falharam, quando na verdade o que está acontecendo é exatamente o oposto. Você está entrando na fase de confronto direto, onde Deus permite que certas situações venham à tona não para te destruir, mas para expor o que ainda tenta te prender. Nada disso é aleatório. A guerra antes da promessa nunca desperdiça dor. O que ninguém te conta é que nessa fase, Deus está observando não apenas a sua fé, mas o que você faz quando parece que Ele não está respondendo. Ele está observando sua paciência, sua disciplina, sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer a parar. O inimigo não luta contra quem não gera ameaça. Ele luta contra quem está carregando algo que Deus pretende usar. E se a luta se intensificou, existe uma razão maior do que você imagina. É aqui também que surgem velhos pensamentos, memórias antigas, inseguranças que você acreditava ter superado. Mas elas não retornam para te condenar, retornam para ser vencidas definitivamente. Antes de Deus te elevar, Ele te limpa. Antes de te entregar, Ele te fortalece. E antes de te honrar, Ele destrói os ciclos que poderiam sabotar o futuro que Ele preparou. E se você sente que essa fase está expondo partes suas que você preferia manter escondidas, saiba que isso não significa derrota. Significa construção. É como se Deus dissesse: eu preciso que você veja o que ainda te enfraquece, para que a promessa não seja engolida por aquilo que você não enfrentou. Esse processo é desconfortável, mas necessário. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe e que transforma completamente a forma como você enxerga essa guerra. Aquilo que hoje está tentando te derrubar é o mesmo ponto que Deus vai usar amanhã para te levantar. A fraqueza exposta se torna autoridade espiritual quando atravessada com fidelidade. A batalha espiritual antes da promessa também mexe profundamente com suas emoções. Há dias em que você acorda bem, com esperança e força, e outros em que tudo parece pesado, sem motivo aparente. E essa oscilação te confunde, porque você pensa: se Deus está comigo, por que me sinto assim? Mas é justamente isso que distingue os escolhidos. Mesmo sentindo tudo, eles permanecem. O inimigo usa suas emoções como terreno para plantar medo, insegurança, comparação e cansaço, porque sabe que, se abalar suas emoções, pode tentar enfraquecer sua fé. Só que existe uma verdade que você precisa guardar. Emoção não determina a direção espiritual. Deus não se move baseado no que você sente. Ele se move baseado no que Ele prometeu. E a promessa não se altera só porque hoje você acordou cansado. Quando você começa a enxergar isso, a guerra perde parte do seu poder. O inimigo pode até tentar tocar o que você sente, mas não pode alterar o que Deus determinou. E é nesse momento que muitos se questionam: será que eu estou no caminho certo? Essa dúvida é um reflexo do ataque, não da realidade. Porque quando Deus te leva para perto da promessa, Ele não te deixa confortável, Ele te deixa preparado. E preparação sempre envolve desconforto. Toda vez que você sente que está sendo espremido, é porque Deus está moldando algo dentro de você. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, algo que muita gente ignora. Quando a promessa está próxima, Deus começa a cortar acessos, remover pessoas, fechar portas que você insistiria em manter abertas. E no começo, dói. Parece rejeição, parece solidão,
parece caos, mas é proteção. Deus sabe exatamente quem não pode entrar com você na próxima fase. Por isso ele bloqueia o acesso antes da promessa, não depois. E antes de fecharmos este bloco, eu quero te deixar com algo para refletir. Tudo aquilo que está saindo da sua vida agora, por mais doloroso que pareça, pode ser justamente o que confirma que a promessa está mais perto do que você imagina. A pergunta é: você está disposto a deixar Deus remover o que Ele sabe que não deve ficar? A batalha espiritual antes da promessa não se limita ao que você sente. Ela também alcança o que você pensa. Pensamentos que antes eram silenciosos começam a ganhar volume. Situações que você superou voltam à memória. Ideias que você jamais consideraria começam a aparecer do nada. E é aqui que muitos se assustam, porque acham que isso significa regressão. Mas não significa. Significa que Deus está te treinando para pensar como alguém que vai carregar o que Ele prometeu. Sua mente precisa ser calibrada antes que a promessa chegue, porque a promessa não é apenas recebida, ela é sustentada. E quando Deus está prestes a cumprir algo, pensamentos estranhos surgem, não para te derrubar, mas para te mostrar quais áreas da sua mente ainda precisam ser alinhadas. A guerra mental é uma das evidências mais claras de que o avanço está próximo. E é justamente por isso que o inimigo tenta transformar seus pensamentos em argumentos contra a sua própria fé. Ele sussurra que você não vai conseguir, que você não merece, que você é fraco demais. Mas perceba algo: ele não atacaria sua mente se ela não tivesse valor estratégico. É nesse ponto que você precisa entender uma verdade importante. O inimigo só tenta convencer você do contrário daquilo que Deus está prestes a fazer. Se ele te diz que você não vai vencer, é porque Deus já está preparando a vitória. Se ele te diz que você está sozinho, é porque Deus está prestes a te cercar. Se ele te diz que é tarde demais, é porque Deus está prestes a acelerar algo. O ataque sempre denuncia o movimento espiritual que está para acontecer. Só que existe um detalhe. Enquanto o inimigo tenta implantar mentiras, Deus usa exatamente o mesmo momento para revelar verdades que você não enxergava. Ele deixa claro o que precisa ser quebrado, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser transformado. E essa clareza, embora desconfortável, é parte da formação do escolhido. A promessa exige uma mentalidade nova, e Deus trabalha isso antes que ela chegue. Se você está numa guerra mental agora, saiba que isso não é sinal de fraqueza, é sinal de construção. A mente que você tem hoje não será a mesma mente que vai carregar a promessa. Deus já está moldando a nova versão antes de te entregar o novo cenário. Existe um movimento muito interessante nessa batalha espiritual. Quando você começa a vencer internamente, o ambiente externo parece piorar. Pessoas começam a agir de forma estranha, situações inesperadas surgem, obstáculos aparecem de onde você menos espera. Mas isso não é azar, não é coincidência, não é caos aleatório, é alinhamento espiritual. Tudo que acontece por fora começa a revelar o que está sendo transformado por dentro. Por isso, quando Deus te fortalece, o ambiente te testa. E muitas vezes, o teste não é para Deus ver quem você é para você ver quem você se tornou. Você reage diferente. Você percebe coisas que antes você ignorava. Você enxerga padrões que antes passavam despercebidos. A batalha externa se torna um espelho da sua evolução interna. E é por isso que, nesse ponto, o inimigo tenta usar pessoas, circunstâncias e até situações cotidianas para tentar te tirar do eixo. Porque ele sabe que se ele não te destruiu por dentro, talvez consiga te desgastar por fora. Mas o que poucos entendem é que quando essa pressão externa começa a aumentar, significa que Deus está reposicionando você. Ele está te afastando de situações que não fazem mais parte da sua jornada. Está te desconectando de ambientes que não combinam com o que Ele está prestes a liberar. Está forçando rupturas que você não teria coragem de fazer sozinho. E, embora pareça desconfortável, essa reorganização é parte do processo da promessa.
Aqui está o ponto mais curioso. Quanto mais caótico o ambiente parece, mais alinhado ao propósito você está. O caos, nessa fase, é sinal de que o terreno está sendo revirado para que algo novo possa nascer. Não existe promessa sem preparação e não existe preparação sem desconstrução. O que Deus faz antes de entregar algo é sempre limpar o terreno onde essa promessa será colocada. E talvez você esteja justamente nessa fase agora, tentando entender por que tudo ao seu redor parece instável. O que você não percebe é que a instabilidade não é o fim, é o início da estrutura que Deus está levantando. O que parece desordem pode ser, na verdade, a construção do cenário onde sua promessa vai se manifestar. E antes de seguirmos para os próximos blocos, pense nisso. Existe algo acontecendo nos bastidores espirituais que você ainda não viu. E isso pode explicar exatamente por que a batalha está tão intensa nesse momento. À medida que essa batalha espiritual avança, surge um momento em que Deus começa a tratar diretamente a sua identidade. Não aquilo que você mostra para o mundo, mas aquilo que você realmente acredita sobre si mesmo. A guerra antes da promessa sempre toca essa área, porque a promessa exige um nível de identidade que o passado não conseguiu te dar. Por isso, memórias antigas voltam, traumas reaparecem, inseguranças se levantam. Não para te destruir, mas para revelar que há partes suas que ainda precisam ser curadas antes que você entre na próxima estação. E essa é uma das etapas mais desafiadoras, porque mexe com aquilo que você aprendeu a esconder. Deus começa a tocar em feridas que você acreditou que nunca mais enfrentaria. Ele expõe sentimentos que você reprimiu, pensamentos que você empurrou para longe, dores que você deixou no silêncio. Ele faz isso porque a promessa não combina com versões de você que ainda carregam medo, culpa ou vergonha. A promessa exige liberdade, e a liberdade vem através da cura. É por isso que muitos confundem essa fase com retrocesso. Na verdade, é avanço. Deus não está te levando de volta para a dor. Ele está te levando para dentro dela para finalmente encerrá-la. Ele não quer que você entre na promessa carregando pesos antigos, porque esses pesos podem atrasar, contaminar ou até destruir o que ele está prestes a entregar. A cura profunda é parte da preparação profunda, e é aqui que algo poderoso acontece. Quando você começa a enfrentar partes de si mesmo que evitou durante anos, Deus começa a te mostrar a versão que ele sempre viu. Não a versão ferida, mas a versão restaurada. Ele começa a te lembrar de quem você é nele. E essa revelação interna se torna uma das maiores armas contra o inimigo, porque ninguém derrota um escolhido que sabe quem é. Agora, existe algo específico que Deus revela nessa fase e que transforma completamente a maneira como você encara a batalha. Algo que muitos ignoram, mas que explica por que, mesmo ferido, você ainda está de pé. E isso se torna uma das maiores evidências de que a promessa está perto. Quando Deus começa a revelar quem você realmente é, algo poderoso acontece no espiritual. O inimigo tenta criar confusão exatamente nessa área. Ele tenta fazer você duvidar do seu propósito, das suas capacidades, da sua trajetória. Ele faz você questionar se realmente foi Deus quem prometeu, se você entendeu certo, se vale a pena continuar. Essa confusão não é aleatória. Ela sempre aparece quando você está mais perto do que imagina. E existe um motivo para isso. A identidade é a base sobre a qual você vai carregar a promessa. Se o inimigo consegue abalar sua identidade, ele tenta influenciar suas decisões. E se influencia suas decisões, ele tenta atrasar sua promessa. É por isso que nessa fase você pode sentir que está perdendo o controle emocional ou que está sendo puxado para vários lados ao mesmo tempo. Mas isso não significa desorientação espiritual. Significa que você está sendo reposicionado. Só que algo surpreendente acontece aqui. Quanto mais o inimigo tenta confundir sua identidade, mais Deus reforça sua origem. Ele te lembra de onde te tirou,
te lembra do que você já venceu, te lembra das respostas que ele já te deu. Ele traz à memória tudo o que já te sustentou. E esse lembrete não só fortalece sua fé, ele desmascara a estratégia do inimigo. Porque, na verdade, o inimigo não teme o seu passado, ele teme o seu futuro. E quando você começa a perceber isso, a batalha ganha outro significado. O ataque deixa de parecer uma ameaça e passa a parecer um indicador. Você entende que não está sendo atacado porque está fraco, está sendo atacado porque está muito perto. E quando esse entendimento entra no seu espírito, algo muda. A guerra deixa de te assustar e passa a te revelar. Mas existe um ponto ainda mais profundo que acontece exatamente aqui e que poucas pessoas enxergam. É como se Deus estivesse te dizendo: eu permiti isso não para te quebrar, mas para te provar que você já é mais forte do que pensa. E quando essa verdade finalmente se manifesta dentro de você, a promessa deixa de ser algo distante e passa a ser uma questão de tempo. Antes de irmos para os próximos blocos, pense nisso. E se tudo o que está acontecendo agora não for sinal de que está dando errado, mas sinal de que você está prestes a entrar no lugar onde tudo finalmente começa a fazer sentido. Quando essa batalha espiritual se aprofunda, Deus começa a mexer em algo ainda mais sensível: a sua resistência. Não a resistência física, mas a espiritual e emocional. É aqui que você percebe que está mais cansado, mais sensível, mais vulnerável. E muitas vezes isso te assusta. Mas existe um motivo. Antes da promessa, Deus te leva ao limite, não para te enfraquecer, mas para te mostrar que sua força não vem de você, vem dele. Essa etapa é crucial, porque é nesse ponto que muitos acreditam que estão afundando, quando na verdade estão sendo capacitados. É nesse período que surgem dias estranhos, onde parece que não existe energia suficiente para continuar. E mesmo assim, você continua. Mesmo sem entender, você continua. Mesmo sem sentir nada, você continua. Essa persistência silenciosa, quase invisível, é uma das maiores evidências de que Deus está operando dentro de você, porque se fosse só você, já teria desistido faz tempo. A batalha revela quem te sustenta, e é impressionante como nessa fase o inimigo tenta usar o cansaço como arma. Ele tenta te convencer de que você está no caminho errado porque está cansado. Mas o cansaço não é prova de erro, é prova de movimento. Ninguém se cansa parado. O ataque ao seu cansaço é, na verdade, o reconhecimento de que você está avançando mais do que imagina. O inimigo não se incomoda com quem não está prestes a conquistar nada. E enquanto você enfrenta esse cansaço profundo, existe algo poderoso acontecendo que você talvez não tenha percebido. O que você chama de fraqueza, Deus chama de dependência. É nesse ponto de vulnerabilidade que a voz de Deus se torna mais clara, porque é quando você finalmente entende que não pode controlar tudo. E esse entendimento é essencial para a promessa, porque ela não pode ser carregada por alguém que depende apenas de si mesmo. Agora, antes de seguirmos, você precisa refletir em algo extremamente importante. E se o seu cansaço atual não for sinal de que você está no fim, mas sinal de que você está prestes a ver algo que só pode ser revelado a quem suporta até aqui. Essa etapa da batalha espiritual também traz um fenômeno curioso. Parece que tudo o que poderia atrasar o seu avanço aparece exatamente agora. Atrasos inesperados, conflitos que surgem sem explicação, pessoas que mudam de comportamento, notícias que te desestabilizam. E você olha para isso e pensa: por que agora? Mas essa pergunta revela algo profundo, porque o agora é o momento mais estratégico. É exatamente aqui que Deus testa sua visão. Ele quer saber se você enxerga além do que está acontecendo. O inimigo tenta usar imprevistos como distrações. Ele tenta te cegar com urgências que não têm relevância espiritual, para que você tire seus olhos daquilo que realmente importa. E quando você começa a reagir mais às circunstâncias do que à promessa, a guerra tenta te enganar. Mas preste atenção.
Tudo que está tentando roubar sua energia agora é exatamente aquilo que Deus quer que você deixe cair do seu coração. Ele está filtrando suas prioridades antes da promessa se manifestar. E enquanto isso acontece, Deus começa a ajustar sua coragem. Não aquela coragem impulsiva, mas a coragem madura, que sabe permanecer quando tudo pede para recuar. A coragem que confia mesmo quando não entende. A coragem que segue mesmo quando o caminho parece confuso. Essa coragem não nasce nos dias fáceis. Nasce exatamente nesses dias em que tudo parece contradizer o que Deus falou. É nessa hora que o céu observa sua postura. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo e que muitos ignoram. Deus está usando cada detalhe dessa fase para reforçar um princípio espiritual que poucos lembram. A promessa não é para os que chegam rápido, é para os que permanecem. Ele não está avaliando sua velocidade, ele está avaliando sua constância. E quando você entende isso, a batalha perde parte da força que tinha sobre você. E antes de irmos para os próximos blocos, eu quero te pedir algo importante. Se este vídeo está falando com você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Isso mostra que você está caminhando com propósito e ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão travando essa mesma batalha agora. À medida que essa batalha espiritual se aproxima do clímax, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Uma separação interna. É como se Deus estivesse dividindo quem você era de quem você está se tornando. Há comportamentos que começam a perder força, desejos que já não fazem mais sentido, hábitos que antes te prendiam e agora parecem pequenos demais para a pessoa que você está se tornando. É um processo silencioso, mas profundo, onde Deus afina sua sensibilidade espiritual para que você reconheça qualquer coisa que tente te desviar daquilo que Ele prometeu. E é nessa etapa que você percebe que não consegue mais voltar para o que antes parecia confortável. Algo dentro de você mudou. Coisas que antes te seduziam perdem o brilho. Conversas que antes te prendiam agora te cansam. Ambientes que antes pareciam familiares começam a te incomodar. Isso acontece porque Deus está removendo tudo que não combina mais com a identidade que você está vestindo. O escolhido sempre passa por uma desconexão antes de viver uma elevação. O inimigo, percebendo essa mudança, tenta te fazer acreditar que você está perdendo coisas importantes, quando na verdade está sendo libertado delas. Ele tenta te prender ao passado, tentando te convencer de que aquilo que está indo embora é essencial. Mas você começa a perceber que se fosse essencial, Deus não permitiria que caísse. A batalha mostra que aquilo que você chamava de estabilidade era, na verdade, um peso que te atrasava. Enquanto essa separação acontece, Deus fortalece sua capacidade de discernir. Você começa a ver intenções, perceber movimentos, detectar situações que antes passavam despercebidas. A guerra antes da promessa abre sua visão espiritual, como nada mais consegue fazer. É como se Deus estivesse te dizendo: eu preciso que você veja com clareza antes de entrar no que preparei. E essa clareza é uma das maiores armas que você terá na próxima fase. Agora, antes de seguir, entenda algo essencial. Essa sensação de estar longe do que antes te abraçava não é solidão espiritual, é transição. E toda transição revela mais sobre o futuro do que sobre o passado. Há um ponto na batalha espiritual em que Deus começa a te ensinar a confiar nele de maneiras que você nunca confiou antes. Ele tira algumas muletas emocionais, remove certas garantias, muda rotinas, altera caminhos que você julgava seguros. Não porque ele queira te deixar vulnerável, mas porque ele sabe que a promessa exige uma fé que não depende de estruturas humanas. É nessa fase que você percebe que não controla mais o processo. E, surpreendentemente, é aí que você começa a encontrar paz. E quando essa paz começa a surgir, mesmo no meio da batalha, o inimigo tenta usar a dúvida final. E se nada disso acontecer? Essa é a última tentativa dele.
Há dúvida sobre a promessa, há dúvida sobre o tempo, há dúvida sobre o propósito. Ele faz isso porque sabe que, se não conseguir quebrar sua fé, ele tenta ao menos atrasar sua expectativa. Só que Deus, sabendo disso, te dá sinais sutis, pequenos detalhes no dia a dia, confirmações que parecem simples, mas que tocam profundamente o seu espírito. É nesse ponto que você percebe que, mesmo sem ver, você sente que está perto. É como se algo dentro de você estivesse se preparando. A ansiedade diminui, a perspectiva muda, a esperança retorna. E ao contrário das outras etapas, aqui você não está apenas resistindo, está amadurecendo. Deus está te fazendo perceber que a promessa não depende do ambiente, mas daquilo que Ele estabeleceu desde o começo. E é justamente nesse momento que algo acontece nos bastidores espirituais. A guerra diminui, mas não porque o inimigo desistiu, e sim porque Deus está tomando o controle de uma forma mais direta. Ele começa a alinhar oportunidades, pessoas, momentos, caminhos. Ele começa a costurar detalhes que você não percebe ainda, mas que logo farão sentido. A batalha cede espaço para a preparação final. Agora, antes de irmos para os próximos blocos, pense nisso com atenção. E se os últimos dias de silêncio forem, na verdade, os dias em que Deus está organizando o cenário daquilo que Ele prestes a entregar? Às vezes, o céu trabalha mais quando você sente menos. Quando a batalha espiritual finalmente entra em sua fase final, algo se torna evidente. Você não pensa mais como antes. A forma como você enxerga o tempo, o propósito e até a si mesmo muda completamente. É como se Deus tivesse reconstruído sua estrutura interna sem que você percebesse. Aquilo que antes te abalava hoje já não te derruba. Aquelas palavras que antes te feriam agora não encontram mais espaço. Os ataques que antes te paralisavam agora apenas confirmam que você está exatamente onde deveria estar. Essa transformação silenciosa é uma das provas mais claras de que a promessa está próxima. E é nessa reta final que Deus começa a te mostrar que nada do que você viveu foi desperdício. Cada dor, cada espera, cada frustração, cada lágrima, tudo foi matéria-prima para formar em você a maturidade necessária para carregar aquilo que está chegando. Você começa a perceber que, se a promessa tivesse vindo antes, você não estaria preparado. Você talvez teria se sabotado, se perdido, se distraído. Mas agora, depois de tudo o que enfrentou, você finalmente possui estrutura para sustentar o que Deus planejou. O inimigo, percebendo que está perdendo o território, tenta lançar ataques rápidos, confusões pontuais, pequenas distrações. Mas dessa vez, você já não reage mais da mesma forma. Você identifica, discerne e se mantém firme. Isso porque a guerra deixou de ser apenas sobrevivência. Ela se tornou aprendizado. O que antes te assustava, agora te revela. O que antes te cansava, agora te fortalece. Você mudou, e o inimigo sabe disso. E enquanto essa mudança interna acontece, Deus começa a te aproximar de ambientes e situações que se conectam diretamente com o que Ele te prometeu. Portas começam a aparecer. Pessoas começam a surgir do nada. Ideias voltam à sua mente. Sonhos reaparecem com clareza. Nada disso é coincidência, é alinhamento espiritual. É Deus organizando o terreno final antes da colheita. Agora, antes do último passo dessa jornada, você precisa entender o que quase ninguém percebe. Existe um minuto espiritual, um instante decisivo, onde tudo muda, sem aviso, sem anúncio, sem explicação. E esse minuto é sempre antecedido pela fase que você está vivendo agora. A última etapa dessa batalha espiritual não é barulhenta, não é dramática, não tem explosões emocionais e, na maioria das vezes, não tem nenhum tipo de sinal extraordinário. É silenciosa, é sutil, é quase imperceptível. É quando você percebe que, pela primeira vez em muito tempo, não está lutando para sobreviver, está esperando para ver.
Algo dentro de você descansa, mesmo sem ver nada concreto. Algo dentro de você sabe, mesmo que o ambiente pareça igual. Esse descanso não é psicológico, é espiritual. É o descanso de quem passou pela batalha e saiu moldado por ela. E é justamente nesse descanso que Deus age. Não enquanto você está desesperado, mas quando você finalmente confia. Ele age quando você solta o controle, quando você entende que não é a sua força que vai abrir portas, mas a mão dele. Quando você percebe que toda aquela guerra não foi para te destruir, foi para te transformar. A promessa não chega para a mesma pessoa que começou a batalha. Ela chega para a pessoa que a batalha te tornou. E quando Deus finalmente decide liberar aquilo que prometeu, tudo flui de uma forma tão natural que você se pergunta por que teve tanto medo antes. Situações se encaixam, conversas abrem caminhos. O que estava fechado se abre, o que parecia distante se aproxima. Nada é forçado, nada é pesado, nada é confuso, porque a promessa, quando chega no tempo certo, carrega paz, carrega direção, carrega propósito e carrega confirmação espiritual em cada detalhe. O inimigo tenta lançar seus últimos ataques, mas é tarde demais. A guerra formou em você uma confiança que não se abala com o vento. As dúvidas ainda surgem, mas não te dominam. O medo ainda tenta aparecer, mas não dita seus passos. A espera ainda continua sendo espera, mas agora você entende o valor dela. Você já não é a mesma pessoa, e é exatamente isso que te permite receber o que vem a seguir. E quando você finalmente percebe a dimensão dessa jornada, entende que a batalha antes da promessa não foi um castigo, foi um preparo. Uma construção invisível que te posicionou exatamente onde você precisava estar. A dor teve propósito, a guerra teve direção, a espera teve sentido, e agora tudo o que resta é continuar caminhando, porque aquilo que Deus prometeu não está apenas vindo, está pronto.